Bandido bom é bandido morto? Fala aí, galera do ranking, beleza? Vamos trazer aqui um tema que não é exatamente o foco do ranking, que é a política de Brasília, mas um tema da sociedade, de política pública, que impacta a todos. Vamos trazer aqui alguns argumentos prós e contras para que você possa dar a sua opinião. Recentemente, o jornalista Júnior Rocha, da Bandeirantes do Paraná, fez uma reportagem noticiando a morte de 3 bandidos em uma residência, só que ele fez essa reportagem em forma de paródia, imitando uma música da Xuxa. Confira aqui no vídeo. Rapaz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim. 3 bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O choque e a Rocan chegaram e pá, pá, pá. E os bandidos estão no inferno a queimar. A polícia não dá brecha. E é claro, é para glorificar de pé. Palmas, parabéns, choque. Parabéns, Rocan, os cavaleiros de aço da Polícia Militar do Estado do Paraná. O bem venceu o mal. E é claro, cidadão de bem com a integridade física zelada. Como vocês podem ver, ele claramente excedeu totalmente a função de jornalista, que é reportar os fatos de forma objetiva, dizer exatamente o que aconteceu, como, e deixar para o espectador tomar suas conclusões, coisa que está muito rara hoje em dia no jornalismo para ambos os lados, e passou a dar a sua opinião política, que é aquela vertente, bandido boa, bandido morto, que bom que mataram os 3 caras, estão no inferno, as pessoas de bem estão salvas e os bandidos estão enterrados. Pois bem, passaram alguns dias, isso caiu nas redes sociais, começou uma pressão muito forte, especialmente por militantes de esquerda, e a Band acabou demitindo o Júnior Rocha, que hoje está nas redes sociais, é bem glorificado, recebendo muitas mensagens positivas de apoio da população. O ponto aqui é entender um pouco de onde vem esse dilema tão importante que separa a direita e a esquerda em termos de visão sobre a criminalidade. Que o Júnior Rocha excedeu a sua função de jornalista, isso é claro, ele tinha que ir lá e falar, ó, 3 caras entraram numa casa, renderam uma moça, a polícia chegou, matou os 3, esses são os fatos. E as pessoas têm que decidir o que elas vão concluir sobre isso. O jornalismo hoje em dia, em muitos aspectos, tem uma má prática de já dar as conclusões prontas, já fazer a militância política pronta, tanto para um lado quanto para o outro. E isso é uma coisa muito ruim que perde em termos de informação e credibilidade. Agora, o ataque que veio da parte dos intelectuais de esquerda vem de outra natureza. Eles falam basicamente a seguinte argumentação. Júnior Rocha é um fascista e todo mundo que o apoiou também é um fascista ou um fascistoide. O Henri Bugalho, por exemplo, que é um dos principais influenciadores do centro-esquerda, fez um vídeo sobre o assunto, colocando alguns dos argumentos tradicionais da visão política dele, que basicamente vai na seguinte linha. A criminalidade é essencialmente oriunda da desigualdade social, da falta de programas de governo, da falta de educação, e, portanto, o criminoso ele é mais do que tudo uma vítima da sociedade, ele é uma vítima do meio, ele praticamente não tem muito livre-arbítrio, não tem escolha, e acaba indo para o crime por falta de outras opções essas negadas pelo poder público. Então, mais do que punir, o importante do sistema prisional, penitenciário, é ressocializar, é reintroduzir esses criminosos na sociedade. E no momento em que a polícia mata um criminoso, ela está basicamente reforçando o seu aspecto truculento, o seu aspecto violento e de opressão de classes. Então, no fundo, essa é a visão, como muitas das visões que vêm da esquerda, a divisão de classes é extremamente relevante no quadro criminal. E aí ele continua seguindo por esse fio de argumentação, dizendo que basicamente essa visão do bandido bom, bandido morto, é geralmente coisa de rico contra coisa de pobre. E ele faz inclusive uma provocação interessante, ele fala assim, você que está comemorando aí, seu riquinho, que está comemorando que a polícia matou os 3 bandidos, se fosse 3 amiguinhos teus drogados, 3 amiguinhos seus cheiradores de cocaína, e a polícia fosse lá e matasse, você ia também ficar comemorando ou você ia achar que foi demais? Não, agora foi exagero. Então ele comparou o crime dos ladrões que tinham invadido a casa com o pessoal que consome droga. E também fez uma outra comparação com sonegação, por exemplo. Se a polícia descobrisse que 3 empresários estão sonegando imposto, estão deixando de pagar imposto, e fosse lá e metesse um tiro na cabeça dos 3, será que você, riquinho, que está agora comemorando, você também ia comemorar? Quer dizer, você ia ser coerente, bandido bom, bandido morto, e todos os criminosos mortos? Então essa é basicamente a linha de argumentação. Eu resumi aqui em 3 pontos que a esquerda está falando bastante. Desigualdade social como a fonte verdadeira da criminalidade, a guerra de classes como a forma dos ricos estarem comemorando a morte dos pobres nesse tipo de evento, e a seletividade de crimes que, esse aqui, que o cara invadiu a casa, você comemora que mataram, mas se fosse o consumo de droga, ou se fosse sonegação fiscal, você acha que não deveria matar. Por outro lado, as visões mais à direita tendem a enfatizar o livre-arbítrio, a ideia de que você nasce com opções, e que independentemente de onde você nasceu, qual é o seu meio, quais são as suas origens, você pode escolher ou não fazer o certo ou o errado.
ser um bandido ou ser um cidadão trabalhador. Então, você teria que, para reduzir a criminalidade, aumentar a chance de a pessoa ser pega. Se ela for pega, aumentar a chance de ter uma condenação. Se ela for condenada, efetivamente deixar na cadeia, a pessoa não sair, coisa que não acontece no Brasil. Então eles vão contra-argumentar dizendo que, olha, o Brasil, em grande medida, é uma peneira furada, é muito difícil um bandido ser pego. Se o bandido é pego, ele não é preso. E se ele é preso, vem uma saidinha, vem um indulto, vem um perdão, vem uma fuga, o cara não fica na cadeia. Então, do ponto de vista da contra-argumentação ao Henri Bugalho, a população simplesmente está dizendo, cara, graças a Deus, um a menos, esse bandido que estava numa casa com uma moça refém, talvez com uma arma na cabeça dela, não sabemos detalhes do caso, mas eles sim invadiram armados uma casa e estavam com uma pessoa refém. A polícia matou os bandidos antes eles morrerem do que a moça que estava lá na casa dela. Imagina o terror de uma pessoa que está na sua casa e vem, invadem e te colocam como refém. Antes o cara morrer e não ter condições de voltar para as ruas do que cair no sistema poroso nosso, como sempre. O outro contra-argumento é que a pobreza e a desigualdade social são fatores que precisam ser melhorados. Diminuir o nível de pobreza é muito bom, ter uma desigualdade social um pouco menor é interessante. Agora, eles não determinam diretamente o nível de violência de um país. Existem países muito pobres, miseráveis, com desigualdade social altíssima, em que, pela teoria da esquerda, deveria estar cheio de criminalidade e violência, como, por exemplo, a Índia. Mas não, a violência lá é baixa. Os Estados Unidos têm uma desigualdade social relativamente alta perante o mundo desenvolvido e uma renda per capita altíssima, e a violência também é baixa. Não está diretamente relacionado à desigualdade social. E é um insulto às pessoas pobres e honestas que moram em comunidades, a maioria esmagadora são pessoas que estão longe do crime, que detestam e sofrem com o crime, atribuir a eles, dizer, como tem a desigualdade, então você foi determinado a cometer crimes. Não, isso é um insulto, e se perguntar para qualquer pessoa em periferia, vai falar, cara, eu sou o que mais estou sofrendo criminalidade, eu estou aqui trabalhando, fazendo o meu, e eu sou o que mais perde com isso. Por outro lado, a visão da punição não necessariamente funciona. Existem países que têm penas pesadíssimas, como por exemplo pena de morte até, a criminalidade continua alta. São bastante misteriosos e complexos os fatores que levam para a diminuição da violência. Uma das coisas que chamam muita atenção é a proporção de homens jovens na sociedade. A verdade é que quem comete crimes em qualquer sociedade, esmagadoramente, majoritariamente, são homens jovens. Então, países que a população já está um pouco mais velha, tem menos gente na faixa de 18 a 25, 27 anos, a criminalidade começa a cair naturalmente. Agora, pegando o argumento que foi feito sobre a suposta hipocrisia. Mas se você é a favor de matar os caras que entraram na casa da mulher, você tem que ser também a favor de matar o teu amigo que é cheirador de cocaína e matar o cara que sonegou imposto. Isso não faz o menor sentido. Nos crimes existe uma gradação de gravidade, de severidade. Até a lei diz isso, existe crime hediondo, crime não hediondo. Se você for lá e tacar um papel de bala em Singapura, é um crime, você pode tomar uma multa. É diferente de você invadir a casa de alguém, estuprar uma pessoa e matar. Todo mundo sabe isso. Quando você vai usar drogas, tem até uma discussão se deveria ou não ser criminalizado. Isso é uma longa discussão, com muitos argumentos pró e contra, mas você basicamente está fazendo mal a si mesmo. Você está infringindo uma lei do Estado, você quer comprar um produto, alguém quer te vender esse produto, só que o Estado não deixa, proíbe, fala que é um crime, e se você comprar esse produto que o outro quer vender, você vai preso. Sim, isso não tem nada a ver com você invadir a casa de alguém, colocar em risco a vida de uma pessoa, sequestrar a pessoa, fazer ela refém. E a sonegação de imposto é a mesma coisa. Se você pegar um libertário, inclusive, ele vai dizer que nem é crime, porque imposto é roubo, sonegação de imposto é simplesmente legítima defesa sua, proprietário, produtor daquela riqueza, contra o Estado que está vindo aí te tomar, te assaltar. Mas mesmo se você não for um libertário, não dá para comparar uma coisa com a outra. Quando você sonega o imposto, você está deixando de pagar um pedaço da sua riqueza que você produziu para o Estado, você está lesando o Estado, que é bem grandinho, ele tem exército, ele tem polícia, ele tem forças armadas, tem tudo para vir cobrar e tomar a tua propriedade se você perder judicialmente. Então não existe uma possibilidade de você sonegar um imposto e através disso você fazer uma moça refém e colocar a vida dela em risco. Não dá para comparar as duas coisas. E por fim, pessoal, vou colocar aqui um outro argumento que colocaria mais em contexto a visão do Henri Bugalho, que é a chamada falácia do Nirvana. A falácia do Nirvana é o seguinte, você tem a situação A, que é real, realista, existe no Brasil, e a B, real, realista, existe no Brasil. E as pessoas estão preferindo a A e não a B. E aí ele fala, não, vocês estão errados, vocês são um bando de fascista de achar isso, vocês são um absurdo, vocês são violentos, vocês são militantes, vocês são horríveis de ficar feliz que a polícia matou os bandidos. Porque o certo era a opção C. Que não existe, que é o Nirvana, que é o mundo perfeito dos meus sonhos, que é um mundo em que é um mundo sem violência, em que o governo é maravilhoso, e todo mundo tem educação de primeira, e tem programas sociais maravilhosos, e aí praticamente ninguém vai pro crime, e quem vai pro crime é muito leve, e aí você prende o cara com pétalas de rosa e convencimento, e ele vai para uma cadeia que é super maravilhosa, e lá ele é ressocializado, e ele sai como um pintor romântico de flores e rosas. Não, isso não existe, não faz o menor sentido você comparar duas situações reais possíveis com uma terceira nos sonhos, que só ele que vai poder imaginar um negócio assim. Na real, hoje no Brasil, existem duas opções.
você pode ter os bandidos fugindo, talvez mataram a mulher, roubaram ela e fugiram. Você pode talvez ser preso, talvez vai pra cadeia, vem um advogado, descobre que um dos caras, apesar de ter 1,80 m, é de menor, tem 17 anos e meio, e aí fica 2 anos lá na Fundação Casa, ou então o outro vai pra cadeia, mas vem uma saidinha de Natal, e aí ele some e não volta mais junto com outros 500 mil de bandidos que estão espalhados por aí, e voltam a roubar e matar pessoas. Essa é uma situação real, realista do nosso país de verdade. Ou então, tá lá a polícia, não sei em que condições, tem um tiroteio, os bandidos acabam morrendo e você tem a segurança absoluta de que eles não vão mais cometer crimes. Entre o A e o B, entre a possibilidade real do nosso Brasil, a grande maioria da população prefere ficar livre dos bandidos, livre desse terror diário, e não merece ser desrespeitada, chamada de fascistinha, de fascistoide, ou de que tem uma posição absurda sem reconhecer as dores reais que estão por trás de um país com o maior número de assassinatos do planeta Terra. Agora, a realidade é que a grande maioria dos crimes que forem punidos serão feitos com cadeia. Assim tem que ser, assim isso é bom. Então, em defesa do Henri Bugalho, há que se argumentar que, uma vez que o bandido é preso, é julgado, ele é colocado finalmente na cadeia, a ressocialização é muito importante. E esse é um argumento que algumas pessoas na direita costumam achar que é besteira, que não vale a pena investir, tranca lá, faz um lugar horroroso e deixa os caras apodrecendo lá dentro. Isso é uma política não apenas desumana, mas uma política burra. Por quê? Em algum momento, ainda que você consiga mudar o Código Penal, endurecer um pouco mais as penas, não ter tantas brechas para saidinha, em algum momento, a grande maioria dos presos, mais de 90% algum dia no futuro, vão voltar às ruas. Então, quando eles voltam às ruas, o interessante é que eles tenham passado o tempo deles numa cadeia minimamente decente, que eles sejam tratados como seres humanos, que eles tenham a possibilidade de trabalhar, de ter uma pequena renda, uma pequena poupança, terem feito um ofício, ficado preparados para o mercado de trabalho, para eles voltarem com a sua poupança certinha para poder recomeçar a vida, com um emprego em vista, porque não é do interesse de ninguém ter um bandido raivoso, que foi humilhado, que foi tratado igual lixo durante anos e só preparado para cometer o próximo crime. Então esse seria um argumento a favor da ressocialização. Colocamos aqui alguns fatos sobre esse caso, um bom disparador do assunto da criminalidade, que é um assunto tão importante para o nosso país. Coloca aqui nos comentários o que você achou, quais argumentos você concorda, não concorda, o jornalista agiu certo, a Band agiu certo de demiti-lo, quais argumentos pró-socialização você concorda, quais argumentos sobre desigualdade social, a importância de endurecer as penas, quais são os caminhos para aliviar o problema da criminalidade no Brasil. E se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.